A paz do Senhor, irmãos, 6 de outubro de 2022. Como eu falei, eu quero dar continuidade à palavra do dia 5 de outubro, que a gente falou sobre Mateus 7, 24 a seguir, né? Que vai falar: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu quero falar sobre essa palavra, a rocha. Quem é a rocha? Por que o Senhor Jesus cita a rocha? Ele mesmo é a rocha. E eu vou, através da palavra, mostrar para você algumas passagens que vai citar sobre a rocha, sobre a pedra. E a primeira passagem está em Êxodo, capítulo 17, e o versículo de número 6. E também essa mesma passagem vai estar registrada no livro de Números, capítulo 20, versículo 10 a seguir. Mas em Êxodo 17, versículo 6, vai estar escrito dessa forma: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Este momento em que Moisés toca na rocha, e a rocha sai água, porque o povo estava murmurando, reclamando, estava questionando Deus a Moisés, murmurando contra Deus, murmurando contra Moisés. E então Deus dá ordem para ele: eu estarei sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Imagine uma pedra sólida, uma rocha, maná, sai água. Mas Deus fez esse milagre para fechar a boca do povo rebelde que estava no deserto andando com Moisés. Essa água é água viva, a água é vida. Por isso o Senhor tira a água da rocha. Ele é a rocha, Ele é a vida, Ele traz a salvação. E quando Moisés faz isso, ele vê uma obra grande, maravilhosa. E Moisés vai cantar. Ele vai cantar um cântico lindo, poderoso, que está em Deuteronômio, no capítulo de número 32, no verso 4. Olha o que Moisés vai cantar. Esse é o cântico de Moisés. Depois, se você quiser acompanhar todo o cântico, fique à vontade. No versículo 4, Deuteronômio 32, 4, Moisés vai cantar dessa forma: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Por que Moisés canta este cântico em Deuteronômio? Deuteronômio é o final da vida de Moisés, é os últimos anos da vida de Moisés, porque ele viu, porque ele acreditou, porque quando ele toca na rocha e a rocha sai água, ele vê o milagre de Deus em pleno deserto, em plena situação de dificuldade. Não tinha rios por perto, não tinha oásis por perto, mas tinha a rocha, tinha o Deus Todo-Poderoso. E quando Moisés toca e sai água, ele canta em Deuteronômio: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é verdade, Deus é reto. E Ele é a rocha. Ele é a tua rocha. Da rocha sai água, da rocha sai vida, e na rocha devemos levantar a nossa casa, como está em Mateus capítulo 7, versículo 24. E quando Moisés canta, Moisés é o legislador, Moisés é o profeta, Moisés é o pastor daquela grande multidão. Ele sabe o que ele está falando. E é o que eu estou falando para você. Deus tem que ser a sua rocha. Deus é a sua rocha, e Ele quer ser a sua rocha, quer entrar na tua vida, salvar a tua casa, salvar a tua família, em meio ao deserto que às vezes você está passando.
Mas tem uma outra passagem também que aponta, né, essa rocha, essa pedra. E é muito interessante. Vamos lá no livro de Daniel. Pegue a sua Bíblia aí. Livro de Daniel, no capítulo de número 2. Você vai encontrar uma história maravilhosa no capítulo 2 e no verso 34 e 35. Quando Daniel teve a visão sobre a estátua, né, de Nabucodonosor. Então, no capítulo 2, versículo 34 e versículo 35, você vai notar que vai mudar o nome de rocha para pedra, mas isso também tem um significado especial. Lá na frente nós vamos ver. A Bíblia vai dizer, no capítulo 2, versículo 34 e 35. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Esta pedra, que nós estávamos falando da rocha, e agora falamos da pedra, que é a mesma coisa. Esta pedra apareceu do nada e foi cortada e bateu nos pés da estátua. A estátua representa todos os impérios. A estátua representa todos os grandes reis e reinos que existiu e que existem. E ela bate no pé, esmiuça, cai tudo. Cai o ferro, cai o barro, o bronze, a prata, o ouro. E você pode ver que a pedra permanece. E ela se faz um monte e enche toda a terra. O que quer dizer isso? Esta pedra está apontando para Cristo, para Jesus, que foi cortado verdadeiramente. Jesus veio, pregou a palavra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi cortado da terra verdadeiramente, mas ele está à destra de Deus Pai e virá buscar a sua noiva, virá buscar a sua igreja, virá buscar você que aceita o evangelho, que aceita a sua palavra. Louvado seja Deus. Esta pedra se transforma num grande monte e enche toda a terra. O que o Senhor Jesus é, o que o Senhor Jesus faz. Ele é a pedra, ele é o monte da salvação, ele enche toda a terra. Tem um verso que fala: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra há de se encher pelo poder, pela glória de Deus. Aleluia, louvado seja. Esta pedra é Cristo, esta rocha é Cristo, que tem água, que tem salvação, que tem moradia para você, para sua casa, para a igreja do Senhor Jesus, principalmente nos momentos que nós estamos passando, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra no Brasil, da política, quem vai ganhar, quem vai ficar, quem vai dirigir. O Brasil é do Senhor Jesus. Essa pedra, essa rocha manda no Brasil, essa rocha manda nos brasileiros, essa rocha salvará a nação brasileira. Pode escrever o que eu estou te dizendo, porque vai acontecer. Só que aconteceu uma coisa, que o Salmo 118 cantou, e a gente vai lá agora buscar esta palavra. O salmista nem sonhava, Daniel nem sonhava por este acontecimento. Então nós vamos lá em Salmos, no capítulo de número 118, Salmo 118, estou demorando um pouco, porque eu estou procurando no aplicativo, que é mais rápido.
Salmo 118, versículo 22. Olha o que o salmista vai cantar. É um salmo anônimo, ninguém sabe ao certo quem escreveu, mas quem escreveu foi inspirado, logicamente, pelo Espírito Santo de Deus. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Essa pedra que derruba a estátua, no livro de Daniel, esta pedra que o Salmo 118, versículo 22 está dizendo, é Jesus. Que o povo rejeitou, os rebeldes não querem, deixou de lado. Mas essa pedra que foi rejeitada pelos edificadores, pelos filhos, esta foi posta a pedra da esquina, e também ela vai estar registrada em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, a qual o apóstolo Pedro vai ensinar na sua carta, que esta pedra foi rejeitada pelos rebeldes, aos que não creem. Mas esta pedra foi aceita pelos que creem, e os que creem se tornou preciosa. E aqueles que creem se tornou pedra viva. Aleluia, glória a Deus, você é pedra viva, porque você crê no Senhor Jesus, você crê na rocha, você crê nesta pedra. Aleluia, glória a Deus. Esta pedra te torna uma pedra viva, porque Jesus é Deus de vivos, Jesus é Deus santo, Jesus é Deus reto, é poderoso na sua vida, na sua história. Creia nesta palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tem mais um texto que eu quero passar para vocês e está encerrando, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, acha lá, e no versículo de número 15 até o 18, que é uma conversa de Jesus com os seus discípulos, porque está havendo uma dúvida entre eles e entre a população, quem é o mestre, quem é esse Jesus, né? E se vocês quiserem até melhor, no versículo 14, vai ficar melhor ainda em diante. Mateus 16, versículo 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntando aos discípulos. E Simão Pedro, tinha que ser, né? Pedro sempre na frente, sempre afoito, né? E engraçado que Pedro significa pedra. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que a palavra está dizendo desde o começo? Rocha. Moisés bate na rocha, a rocha sai água, em Êxodo. Em Deuteronômio, Moisés canta, ele é a rocha perfeita, reta, justa, santa, aleluia. Em Daniel fala-se da pedra, que também simboliza a rocha, e a pedra cortada e bate no pé da estátua, que simboliza todos os impérios daquela época, e simboliza também os impérios de hoje, as nações, os reis, os reinos, os poderosos, porque a pedra permanece, veja, permanece como um monte, e enche toda a terra. Veja, nenhum império subsistirá, só o império de Cristo, só a pedra que é Cristo, só a rocha que é Cristo, e aqueles que o seguem, que creem nele, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. No Salmo canta, a pedra que os edificadores a rejeitaram, essa foi posta a pedra da esquina, é Jesus, porque os filhos rejeitaram, os rebeldes as rejeitaram, mas as ovelhas, os que creem, aceitaram esta pedra e se tornaram pedras vivas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando chegamos em Mateus capítulo 16, Pedro então fala, tu és o Cristo.
tu és o Cristo, o Filho de Deus, porque ele não revela a carne e o sangue, mas ele revela o Espírito, ele revela o sobrenatural. E Jesus então olha para ele e diz, e também tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Preste atenção, muitos acham que Jesus está falando que ele vai edificar a igreja em Pedro. Não é. Cuidado, entenda a palavra, medite na palavra, porque aqui não está falando, Jesus não está falando que é Pedro, sobre Pedro. Jesus está falando sobre a palavra que Pedro lançou, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, ele está falando de Jesus, e quando Jesus fala, e tu és Pedro, e sobre esta pedra, é sobre Cristo. Jesus está falando sobre ele mesmo, e nenhum homem mortal, aleluia. Ele está falando dele mesmo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre a palavra que Pedro lançou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, bendito seja o nome santo do Senhor, e o melhor está por vir, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, você vai ser edificado sobre essa rocha de Mateus 7, 24, você vai ser edificado sobre a rocha lá no deserto, onde Moisés bateu e tirou a água, você vai ser edificado na rocha que Moisés cantou em Deuteronômio 32. Você vai ser edificado sobre a pedra que Daniel viu sendo cortada sem mão alguma, batendo no pé da estátua. E você vai ser edificado sobre esta pedra que os edificadores a rejeitaram, do Salmo 118. E você vai ser edificado sobre a pedra que Cristo falou no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o melhor está por vir. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, irmão, fica tranquilo. A tua casa, a tua vida, você crê no Senhor, fica tranquilo. A tua casa, a tua vida, a tua família, os teus negócios estão guardados pelo Senhor. O Brasil está guardado pelo Senhor. O inimigo pode querer se levantar contra o Brasil, mas é Deus que comanda, é Deus que controla o Brasil. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A igreja. Contra você. Parece até que você está sendo derrotado. Parece até que a tua vida está de mal a pior. Não, porque o nosso reino não é aqui.